O que são diligências? As diligências são pedidos, né, de informações adicionais pelo MEC. Olha lá. Solicitações complementares realizadas pelo MEC durante a análise do processo. Exemplo: documentos faltantes, esclarecimentos, ajustes documentais, complementações contábeis, comprovação de gratuidade. Ou seja, você instruiu o processo quando foi protocolar, juntou todos os documentos, né? Entendeu que estava ok, protocolou. Por algum motivo, o Ministério não encontrou algum documento. Acontece, olha, tô olhando aqui o seu pedido, não achei o estatuto. Então, é muito importante, a gente sempre fala de organização dos documentos. Quando a entidade, né, você está preparando os documentos da entidade, depois que protocola, é bom deixar ali guardado numa pasta, separadinho, de fácil localização. Então, você deixa ali guardado, porque você vai ver o que foi protocolado, né? Você tem ali, eu sei o que eu apresentei. Se o MEC solicitar o documento de novo, me manda aí o seu CNPJ. Você vai olhar lá a sua consulta, você vai ver que você apresentou. Mas aí não adianta. Não adianta falar para o Ministério. Ministério, eu já apresentei esses documentos. Não adianta. Apresenta novamente. Seu Ministério, você fez uma diligência, solicitou aqui esse documento, está aqui novamente. Tá bom? Reapresenta. É por isso que é importante deixar lá guardadinho, separado, porque aí você acha, localiza, né, facilmente. Tá bom? Então, olha só. Diligências são isso. O processo foi protocolado, aguardou lá a análise, o Ministério alcançou o seu processo, verificou a falta de algum documento. Pode acontecer, são muitos documentos esses processos, né? Então, faltou algum documento, o MEC solicitou. Ou ele não entendeu alguma informação. Aí ele pede mais esclarecimento. Olha, no relatório de atividades, um exemplo, você colocou 300 crianças matriculadas. No entanto, aqui na relação nominal de alunos bolsistas, você colocou 250 crianças. Pode explicar por que da divergência? Isso é um exemplo. Então, são informações que o Ministério pode vir a solicitar. Detalhe importante, pela lei do SEBAS 187 de 2021 e o seu decreto regulamentador 11.791 de 2023, o MEC até o momento, detalhe, né? O MEC até o momento da gravação desse curso, ele não tem ainda uma portaria normativa. Diz o MEC que vai publicar uma portaria normativa. É uma portaria interna deles, né? Tem a lei do SEBAS, tem um decreto, e aí o MEC diz que vai fazer a publicação de uma portaria regulamentadora. Obviamente que essa portaria não vai mudar a lei, né? Não vai mudar o decreto, ela não pode. Mas eles vão, dizendo eles, que vão publicar uma portaria que vai trazer mais detalhes sobre os processos do SEBAS. Forma de protocolo, organização dos documentos, quais são os documentos, tá bom? Mas hoje não tem essa portaria. Então, pela lei, pelo decreto em vigor do SEBAS, a entidade tem 30 dias para atender a sua diligência. Não conseguiu cumprir os documentos, levantar os documentos, às vezes depende de um cartório, às vezes depende da Receita Federal alterar um CNPJ, às vezes o cartório precisa registrar uma alteração estatutária. Então, às vezes não depende da entidade. Então, 30 dias não dá tempo. Então, quando tiver ali nos últimos dias, faltando uns 3 dias mais ou menos do prazo, e você vendo que não vai conseguir apresentar os documentos no prazo, você pede uma prorrogação por mais 30 dias ao Ministério. Faz uma petição, faz ali um ofício, peticiona nos autos do processo, solicitando, faz uma justificativa, o porquê que você precisa, né, de mais 30 dias, e ali peticiona que o Ministério da Educação, ele costuma conceder mais os 30 dias, porque é previsto na lei.
A lei do SEBAS, as legislações, diz que você tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias, 60 dias ao todo. Mas você tem que solicitar, né? Primeiro você já ganha 30 dias. Se não conseguir dentro do prazo, peticiona solicitando mais 30 dias para atender ao que o Ministério está solicitando, tá ok? As diligências impactam o prazo. Após a diligência, o processo normalmente retorna para a nova fila de análise. É isso mesmo. Então você está ali numa fila, numa ordem cronológica, uma ordem de chegada. O Ministério chegou no seu processo, analisou, viu que precisa documentos adicionais, faz a diligência. Você atendeu a diligência. Esse processo volta para a fila. Tá bom? Então, como é que é o critério lá interno do Ministério, eu não sei. Mas ele volta para a fila de análise. A rigor, eu entendo que deveria, bom, se a entidade atendeu a diligência, já analisa logo e libera, né? Publica a sua decisão. Mas, internamente, o Ministério volta esse processo para a fila lá, das respostas da diligência, tá ok? E aí isso tem uma consequência. O julgamento pode sofrer nova demora. Então é assim. Por isso que é importante no início do trabalho, no início do processo, você organizar todos os documentos da melhor forma possível, de forma organizada e correta, né? Não adianta ter organização, mas está faltando documento. Então você verifica se está tudo ali, se está tudo ok. Por isso que nós vamos ter uma aula aqui de o que analisar em cada documento. CNPJ, o que olhar no cartão CNPJ da entidade. Estatuto Social, o que eu devo olhar no Estatuto Social, tá bom? Nós temos uma aula aqui. Então, o que acontece? Verifica se tem tudo ok, tudo completinho. Aí protocola o processo. Porque quem sabe o processo, quando o Ministério alcançar o seu processo, ele já não aprova de cara, de imediato, sem necessidade de uma diligência. Por quê? Se ele fizer uma diligência, demora mais o prazo, né? Para encerramento do seu processo SEBAS.